Acabei de tomar um banho delicioso. Bora gravar um videozinho. Para meus queridos aluninhos do Macvest, não é? Olá, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos, boa noite, bom dia, né? Aqui tá noite no caso, mas não sei quando tá aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Hello, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é o Carlos Seixas, né? Então, observem. Oh, aqui tem altos efeitos, não é? Hoje é o Carlos Seixas, beleza? Bom, vamos começar a nossa aulinha então? Vamos começar com a nossa frasezinha de sempre aqui, não é? Então, essa aqui, ó. A ave sai do ovo. O ovo é o mundo. Quem quiser nascer, precisa destruir o mundo. Então, nossa, já começou assim, né? Toda. No caso, vocês seriam a ave, né? E vocês vão destruir o ovo que circunda vocês, né? Esse ovinho aqui, ó. Então, esse ovo é o mundo e vocês vão destruir ele, beleza? Não vão só destruir o mundo, mas destruir o vestibular também. Bom, por falar em ovos, então, o assunto de hoje é, então, portanto, embriologia, certo? Como é que a gente, quando a gente é desde um zigotinho, uma célula só, a gente consegue virar esse ser complexo, pluricelular, que é a gente, que é eu, que é você, que tá aí, enfim, todos nós, beleza? Então, para começar, a gente vai classificar os seres de acordo com o tipo de ovo. E esse ovo, a gente classifica ele com relação a uma coisa que a gente chama de vitelo. Vitelo é uma substância nutritiva que fica dentro do ovo. Então, por exemplo, a gente pensa no ovo da galinha. No ovo da galinha tem a gema. Essa gema que está no ovo da galinha, nada mais nada menos é do que o vitelo do ovo, ok? Então é uma boa analogia que dá para fazer. Os ovos a gente pode classificar com relação ao vitelo, certo? Esse vitelo a gente pode levar em consideração a distribuição e a quantidade, se tem muito ou se tem pouco, ok? Vocês já vão entender aqui, rapidinho. Bom, então, quando a gente fala tipo de ovos, não só ovo da galinha ou da codorna, né? Óbvio. Mas quando a gente fala em ovo na biologia, a gente está falando, na verdade, da célula ovo, ok? No que a gente chama de zigoto, que é resultado da fecundação do gameta masculino, o espermatozoide, e do gameta feminino, o óvulo, beleza? Então agora vamos para as classificações? Então a gente tem vários tipos de célula-ovo. A gente vai classificar esses tipos de célula-ovo com relação ao vitelo. Então esse vitelo, na verdade, é a substância nutritiva, então lembrando, beleza? E esse vitelo a gente vai classificar com relação à quantidade, então o quanto tem de vitelo. Então, por exemplo, se tem pouco, no caso aqui, ou se tem muito, né, no caso aqui, ou com relação à distribuição, beleza? Se ele está distribuído uniformemente, como nesse caso aqui, ou se ele está distribuído de uma forma desigual, como nesse caso aqui, ou nesse caso aqui, beleza? Então, esses são os dois critérios de classificações básicas que a gente vai usar para os tipos de célula-ovo, com relação à quantidade de vitelo e a distribuição desse vitelo, beleza? Então, vamos lá. Nosso primeiro tipo é o tipo oligolécito, também chamado de alécito ou isolécito. Bom, vamos analisar a palavrinha oligolécito. Vamos cortar a palavra como a gente sempre faz. Oligo quer dizer pouco. E lécito, ele se refere a vitelo, tá bom? Então, oligolécito é aquele ovo que tem pouco vitelo, ok? Ou ele pode ser chamado também de isolécito. Iso quer dizer que é algo constante, que é algo igual, ok? É uma distribuição, portanto, uniforme. Então, o próprio nome, quando a gente analisa, ele já diz sobre como que esse vitelo está distribuído nessa célula ovo aqui, beleza? E onde que está presente esses ovos oligolécitos? Eles estão presentes nos equinodermos, que a gente vai ver mais para frente, que é o grupo das estrelas do mar. Além dos protocordados, que é o nosso parente aí, entre aspas, né? E também em nós, mamíferos, ok? O segundo tipo de ovo que a gente pode analisar é o tipo de mesolécito. Ele também pode ser chamado de mediolécito ou também pode ser chamado de heterolécito. Então, de novo, vamos analisar a palavra. Mediolécito, ele quer dizer com relação à quantidade de vitelo. Médio ou mesolécito quer dizer que ele tem uma quantidade, ó, médio, média. Ele tem uma média de quantidade de vitelo, ok?
ou também chamado de heterolesto. Por que hétero? Porque essa distribuição não é isolesto, diferentemente desse aqui. A distribuição dele não é uniforme, ou seja, o vitelo ele está concentrado em uma região. Essa região a gente vai chamar de polo vegetativo, como está aqui, ó. Beleza? Então o vitelo ele fica concentrado no polo vegetativo, tá bom? E a região que tem pouco vitelo a gente chama de polo animal, beleza? Esse tipo de ovo mediolesto ele está presente em organismos como anfíbios, tá bom? Que são os sapinhos, né? As salamandras, enfim. Ok? Esse é o segundo tipo de ovo. O terceiro tipo é o ovo megalesto, ó, mega. Mega quer dizer bastante, tá? Tem muito vitelo, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó. E o vitelo, ó como o vitelo ele ocupa bastante espaço dessa célula ovo, ó, reparem, né? E então esse vitelo, assim como no heterolesto, nesse daqui, o vitelo está concentrado numa região. Ele não está distribuído uniformemente, ok? E então ele está concentrado nesse chamado também polo vegetativo, ok? Esse tipo de ovo megalesto, ou também pode ser chamado de telolesto, ok? Telo quer dizer que ele está numa terminação, extremidade, ok? Então ele está falando da distribuição desse vitelo, né? Onde esse vitelo está localizado? Ele está localizado, ó, como vocês podem ver, ele ocupa praticamente toda a célula ovo, né? Mas ele está localizado, ó, como vocês podem ver, na extremidade, tá bom? Dessa célula ovo. Então telo quer dizer extremidade, ok? Por isso pode ser chamado também de telolesto. O ovo megalesto, ele é encontrado principalmente em ovos de répteis e aves, né? Então, ó, quando a gente analisa esse ovinho aqui, por exemplo, né? Esse ovo aqui, um ovo de galinha, né, no caso, o que é a gema do ovo, né? Essa gema nada mais nada menos é do que esse vitelo, ó, essa região rica em substâncias nutritivas para o embrião, certo? Isso é um claro exemplo de um ovo telolesto, certo? O ovo da galinha, beleza? E por último, temos o ovo centrolesto. Então, ó, lembra da palavra centro. Então ele quer dizer com relação à distribuição desse ovo. Então, onde que esse vitelo está concentrado? Ó, centrolesto. Lécito, vitelo, centro, no meio, certo? No centro. Então ele quer dizer que esse vitelo ele fica concentrado, ó, próximo ao núcleo dessa célula ovo, tá bom? Próximo à região central mesmo, por isso que ele é chamado de centrolesto, ok? E o ovo centrolesto, ele pode ser encontrado em artrópodes, ok? Artrópodes são tipo os insetos, tipo as aranhas, beleza? Bom, muita informação, né? Então, vamos para frente. Bom, em segundo lugar, a gente vai ver os tipos de segmentação, tá? E eu quero que vocês percebam que o tipo de segmentação que ele sofre é uma consequência do vitelo, ok? A gente precisa entender, então, antes, o que é segmentação. Segmentação é segmentar, certo? Então, essa palavra é fácil, virar várias partes, tá bom? Qual que é a ideia? A gente começa como um zigoto, como uma célula só. Mas a gente, como vocês podem ver hoje, ó, eu, você aqui que está na frente aí, todo mundo, a gente é feito de várias células, somos seres pluricelulares. Então, como é que a gente, de uma célula só, da célula do zigoto, a gente consegue virar várias células só? É a partir dessas divisões sucessivas, tá bom? É assim que a gente cresce. Então, esse zigoto, ele começa com uma célula só, certo? E aí ele vai sofrendo divisões, então de uma célula ele vira duas, depois de duas ele vira quatro, e assim, ó, ele vai dividindo, ó. Então ele começa com uma, depois vira duas, depois vira quatro, e assim vai indo, ele vai se dividindo em dois, em dois, em dois, até chegar no ser que a gente é hoje, ok? E conforme ele vai se dividindo, a gente vai denominando cada estágio desse desenvolvimento embrionário, a gente dá um nome para cada uma dessas fases, tá bom? Então, a gente tem a mórula, por exemplo, que quando o número de células da célula ovo passa a ser de 16 a 32 células, tá bom? Da blástula é de 32 para mais, beleza? Isso que você precisa entender, que a segmentação é o processo de divisão que a gente sofre até a gente se tornar isso daqui, ó. Que são bebês, tá bom?
Tem o Justin Bieber aqui, né? Tem o Baby aqui, né? Né? Então, tem vários tipos de bebês, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a clivagem, ela mostra o caminho. Qual que é o caminho que a gente percorre desde que a gente é zigoto até a gente virar o que a gente é hoje, beleza? Então existem 4 tipos de ovos, certo? E cada um desses ovos, ele vai sofrer um tipo de segmentação, beleza? Então vamos começar falando do ovo oligolécito. Ele sofre uma segmentação chamada de holoblástica igual. Mas calma, não vamos assustar com os termos, eu vou explicar para vocês, beleza? Holo é o prefixo que fala que é total, tá bom? Então essa segmentação holoblástica também pode ser chamada de segmentação total. E por que total? Vamos analisar a imagem aqui, ó. Na imagem, vocês podem ver que, conforme as células vão se dividindo, elas vão sofrendo sucessivas mitoses, que vocês vão ver em bioquímica A depois, do que se trata a mitose mais certinho, mas basicamente é uma espécie de divisão celular. É isso que vocês precisam entender por agora, tá bom? Então, como vocês podem ver, as divisões celulares, elas acontecem de forma completa, tá bom? Por isso que esse nome de holoblástica, mas vocês podem decorar mais facilmente como total também, tá bom? E igual. Igual porque, ó, vocês podem ver na imagem aqui, ó. As divisões vão originando células de tamanho igual, ó, observe. Então, por isso que ela é chamada de igual, tá bom? Segmentação total igual, por causa desse tamanho das células, que é um tamanho uniforme. A todas as células nessa divisão fica com o mesmo tamanho, ok? E lembrando, então, esse tipo de segmentação é para o tipo de ovo oligolécito, que é o nosso. Tá bom? Então vamos partir para o segundo tipo de clivagem. O segundo tipo de clivagem é também uma segmentação holoblástica, ou seja, a segmentação ela acontece de forma total também, ó. Vocês conseguem reparar aqui, ó, que esse traço ele divide completamente as células que se subdividirem em 2, tá bom? E ela é desigual, no entanto, é diferente dessa que a gente acabou de ver, tá bom? E por que seria desigual nesse caso? Porque ó, aqui é bem evidente, as células ficam de tamanho diferente, tá bom? Por isso que é chamado de desigual. Diferente desse aqui, ó, que as células ficam do mesmo tamanho, portanto igual, beleza? Esse tipo de divisão holoblástica desigual, ela é característica dos ovos heterolésticos ou mediolésticos, tá bom? Aquele ovo dos anfíbios, relembrando, tá bom? O terceiro tipo de clivagem ou segmentação é a segmentação meroblástica, ó, uma nova palavra, mas vamos lá. Mero quer dizer parcial, tá? E holo é total. Então, blástica ele se refere a embrião, tá bom? Então, meroblástica é embrião parcial, né? Então, essa segmentação ou a clivagem, ela acontece de forma parcial, ou seja, não se divide completamente a célula nesses processos de mitose, ó, como vocês podem ver nessas imagens, ó, reparem que a divisão, ele não divide completamente as células, tá vendo? Ele não chega até o final. Por isso que é chamado também de segmentação, mais fácil assim, parcial, tá bom? Então, sem caô, beleza? E por que nesse caso a segmentação, ela é discoidal? Ela é discoidal porque fica canalizado aqui em cima, na região superior, uma espécie de disco. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto maior a quantidade de vitelo, mais difícil é você fazer a clivagem, tá bom? Menos clivagens acontecem. Não sei por quê. Porque imagina que você quer dividir, você precisa de espaço, certo? Mas se tem vitelo no lugar, você não tem muito espaço para poder dividir, certo? Porque o vitelo está lá. Então, quanto mais vitelo tem naquela região, menos divisões vão acontecer, beleza? E o que isso tem a ver, né? Então vamos aplicar isso. Nessa célula de ovo megalécito, fica concentrado em cima as células que se dividiram. Elas se dividiram mais do que a célula que está embaixo, certo? Porque embaixo tem muito vitelo. Então as células não se dividem tanto. Elas não se dividem tão rapidamente quanto as células que estão em cima, que tem menos vitelo. E isso acaba formando uma desigualdade entre as duas regiões, certo? A região de cima, ela acaba se dividindo mais. E essas divisões provocam uma formação de um disco, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver nessa imagem. Por isso que é chamado de discoidal, beleza? E por último, a gente vai falar da segmentação meroblástica superficial, tá bom? Então, ela também é uma segmentação
parcial, ou seja, ele não se divide de forma completa, certo? Ela é superficial porque as células, elas concentram, ó, na superfície da célula ovo, tá bom? Aqui, ó, na superfície, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, tá bom? Bom, agora vamos para as fases embriológicas que a gente tem, tá bom? Quando eu falo de fase, não é a fase do Mario, ok? Plim! As fases são essas, basicamente, ok? Tem a fase do zigoto. Então, o zigoto é a junção do gameta masculino com o gameta feminino. E depois ele vai formar o que a gente chama de mórula, tá bom? A mórula, por que tem esse nome? Mórula lembra de amora, certo? Amórula, amora. Então parece amora. E é justamente por causa disso. Porque alguém meio estranho, meio chapado talvez, viu essa célula e achou que parecia uma amora, né? Onde já se viu? Mas enfim, chamou ela de mórula, porque parece uma amora, tá bom? E assim até fica mais fácil de lembrar também. Esse zigoto ele vai se dividindo. E conforme ele vai se dividindo, vai tendo mais células. E no estágio de mórula, ele tem de 16 a 32 células já, ok? A mórula, ela é uma esfera maciça. É tipo uma bola de bilhar, tá bom? E o que vai acontecendo? Então as células vão continuar se dividindo. E elas vão, ó, indo para fora, beleza? E conforme vai dividindo, ela chega até o estágio de blástula. Onde existe, ó, ela virou de uma esfera maciça. Ela foi dividindo, ó. E virou uma esfera oca, tá bom? E esse estágio a gente chama de blástula. Quando a gente fala de blástula, lembra que é de embrião, tá bom? E nesse estágio de blástula é importante falar que é o último estágio que existe as chamadas células-tronco. O que são células-tronco, professor? Células-tronco é... Células-tronco é tipo as células do Groot? É isso, professor? Não, claro que não, né, o bestinho. Não, células-tronco são células indiferenciadas que a gente chama. Células indiferenciadas são células que elas podem virar vários outros tipos de célula, tá bom? Então, por exemplo, essas células indiferenciadas elas podem virar células do músculo, elas podem virar células do sistema nervoso, tá bom? Elas podem virar neurônios, né? Enfim, elas podem virar os outros tipos de células que compõem o nosso organismo, células especializadas, ok? E isso tem um nome na biologia, esse tipo de célula. Elas são células totipotentes, ok? Porque elas podem virar, tote é de todos, então elas podem virar todos os tipos de células do nosso organismo, tá bom? E esse é o último estágio que acontece isso. Bom, seguindo, continua se dividindo, né? E gástrula, por que gástrula? E gástrula vem disso. Não tem esse nome à toa, né? Gástrula, gastrite, né? Você lembra de gastrite. Tem relação com o estômago, beleza? E depois do estágio da gástrula, a gente chega, ela vai continuar se dividindo e chega na neurula. Então chega nesse rostinho aqui, né? Ô, professor, então quer dizer, aqui já dá pra ver a rostinho do bebê, né? Então, esse aqui já é o bebê? Não, bestinho, claro que não. Aqui não é o rosto do bebê, tá bom? Aqui vai ser uma outra região que eu vou explicar pra vocês mais tarde, tá bom? E neurula é porque aqui, ó, neurônio. Lembra de neurônio, de nervoso, das células nervosas. Então aqui já forma o nosso sistema nervoso, certo? Que é o cérebro e a nossa medula espinhal, beleza? Então vamos para frente. Bom, então vamos falar do primeiro estágio, certo? Que é o estágio da mórula virando a blástula, tá bom? Esse processo é chamado de blastulação, porque vai formar a blástula, beleza? Bom, então temos a mórula aqui, que lembrando que tem de 16 a 32 células. E era uma esfera maciça e vai se dividindo, até formar uma esfera oca, certo? Que aqui está representado pela blástula. Aqui, ó, nessa imagem, é vendo ela de fora. E aqui é a gente fazendo corte nela. Ai, você vai cortar ela. Sim, eu vou cortar ela. Mas, ó, cortando ela transversalmente, a gente consegue ver ela por dentro, ok? E você vai ver que é uma esfera oca, tá bom? E como ela é oca, esse espaço aqui no meio, ó, como vocês podem ver na imagem também, ela é chamada de blastocele, beleza? Cele vem de cavidade, por isso que é a cavidade da blástula, tá bom? É a blastocele. Ok? E essa esfera, ela tem uma superfície que contorna ela, certo? Essa superfície é chamada de blastoderme, que forma uma camada de células que envolve essa esfera, ok? Bom, vamos para o próximo estágio do desenvolvimento embrionário, beleza? É o estágio da gastrulação. Gastrulação porque é o estágio da blástula virando a gástrula, ok? Por isso que tem esse nome. Como é que funciona, né, essa gastrulação? Então, vamos lembrar que a gente está partindo da blástula, dessa esfera oca, tá? Ela vai começar a invaginar, ó,
conforme vocês podem ver aqui na imagem, ó, ele começa a subir, né? Essa parte inferior, ela começa a entrar para dentro, ó, tá vendo? Acontece, então, uma invaginação, tá bom? Ou também chamada, nesse caso, de embolia, tá? É o nome mais feio. Mas, enfim, ele vai entrando para dentro, ó. E aqui dentro, ó, forma uma outra cavidade, que não é a blastocele que a gente viu aqui, ó, no estágio da blasto, tá bom? É uma outra cavidade, mais precisamente, a cavidade que vai originar o nosso sistema digestório, tá bom? Essa cavidade tem o nome de arquêntero, tá? Por que arquêntero, né? Esse nome difícil? Eu vou explicar para vocês. Arque vem de primitivo, como no caso das arqueobactérias, por exemplo, lembra? Eêntero é intestino. Então, arquêntero é o intestino primitivo, beleza? E aqui a gente já pode ver a formação dos chamados folhetos embrionários, que são folhetos, ou também mais fácil, camadas, tá bom? Que são camadas de células. Essas camadas, ó, pode ter essa camada de fora, que é chamada de ectoderma. Então, lembra do prefixo, ó, ectoderma. Ecto é de fora, certo? E derma é de camada, então a camada é de fora, tá bom? E outra coisa importante também é que, ó, aqui se forma, ó, um orifício, tá bom? Ó? Então, ele invaginou e aqui, ó, formou um buraquinho, tá bom? Aqui, ó, no slide para vocês. E esse buraquinho, esse orifício é chamado de blastóporo, tá bom? Porque é blasto de embrião e poro de orifício. Então, é esse orifício que se forma no embrião, tá bom? E ele vai ser importante para a gente, mais tarde, nos nossos estudos, a gente classificar os organismos, beleza? Então, só mostrando melhor a gástrula aqui, tá bom? Como eu falei, vai se formar, então, os 3 folhetos embrionários. O primeiro folheto aqui é a endoderme, aqui dentro, certo? Essa camadinha de rosa aqui é a mesoderme. E essa camada de fora é a chamada ectoderme. E aqui temos o arquêntero, certo? E esse orifício aqui é o blastóporo. Ok? Belezinha? Então vamos para a nossa próxima fase embrionária, que é a neurula, certo? E o processo de formação da gástrula para a neurula é chamado então de neurulação, porque é a formação da neurula. Bem intuitivo, né? Então, ó, daqui a gente está partindo da gástrula, beleza? Então lembra que neurula, neural, né? Então lembra, porque vai formar o nosso sistema nervoso, ok? Então é aqui que vai se formar o sistema nervoso. Então ela forma aqui uma espécie de goteira, e depois ele se fecha, formando então o nosso tubo neural, beleza? Então aqui, bom, vocês podem ignorar essas etapas aqui. Lembra mais dessa máscara de bebê tribal, ó, tá bom? Que não é a cara do bebê já, tá bom? Mas o que uma coisa que você tem que lembrar de tudo isso é essa imagem aqui, tá? Então vamos analisar ela, ó. Ela tem um tubo neural. Esse tubo neural, a gente vai ver mais pra frente, que é o precursor do nosso sistema nervoso, ok? Repara que esse tubo neural, ele é formado pelas células da ectoderme, ó, dessa parte rosa, tá bom? Então, o sistema nervoso, o tubo neural, ele é originado da ectoderme, tá bom? Eu vou retomar isso mais pra frente. Não. E repara que essa parte do meio formou-se então a notocorda, que é uma outra estrutura presente em nós cordados, tá bom? Aí lembra então que a gente está analisando aqui um embrião de cordado, tá? Pode ser de um ser humano, por exemplo, tá bom? Normalmente eles usam anfiocos. Então tem aqui também se forma a notocorda a partir da mesoderme, ok? E também a partir da mesoderme forma-se também os celomas. Então agora eu vou introduzir um novo termo para vocês: celomas. O que são celomas, né? Celoma, lembra de cele também, né? Lembra do blastocele? Celoma, então cele, né? Esse cele quer dizer que é uma cavidade. E celoma também é isso, ó. Vocês podem ver aqui que esse olhinho, né? Desse bebê tribal, na verdade é uma cavidade, é um buraco, na verdade. Então o celoma, na verdade, é uma cavidade corporal. E por que é importante o celoma pra gente, né? Que a gente é um ser celomado, a gente tem um celoma. Nesse celoma que vão estar inseridos a maioria dos nossos órgãos, né? Então esses órgãos, eles não poderiam estar num lugar que não tem um buraco, né? Precisam de espaço para esses órgãos existirem, certo? E esse espaço é fornecido pelo celoma, porque esse celoma é uma cavidade corporal, tá bom? Ele é um grande buraco, e nesse buraco estão os nossos órgãos. E também, então, aqui temos a endoderme, e aqui dentro na verdade, o nosso sistema digestório já se formando, ok? É o nosso arquêntero, beleza? Esse buraquinho aqui, ó. E ele é revestido pela endoderme, ok? Então, agora a gente vai para a nossa última etapa, depois de formar a neurula, que é a organogênese.
Então, o que seria organogênese? Então, vamos, ó, de novo, analisando a palavra. Organo quer dizer órgão e gênese é a formação. Então, a gente vai ver como é que esses tecidos embrionários, esses tecidos ainda primitivos, eles vão formar todos os órgãos do nosso corpo, ok? Então, relembrando, a ectoderme, o mais de fora, a mesoderme, que está no meio, e a endoderme, que está mais para dentro, tá? Então, a ectoderme, pensa, ela está fora. Então, por lógica, ele vai formar os órgãos que estão mais para fora. E quais são esses órgãos? Por exemplo, a epiderme, que vocês vão ver depois, que é a nossa pele, tá? Então, a nossa pele está na parte mais externa do corpo, certo? Por isso que quem vai formar a epiderme é a nossa ectoderme, certo? E não só a epiderme também, mas os seus anexos, né? Então, por exemplo, os pelos, as unhas, são todas originárias da ectoderme, ok? Além disso, como eu tinha falado para vocês, a ectoderme vai gerar também o sistema nervoso. Lembra que a ectoderme, ó, vou voltar para vocês. Aqui, ó, ela forma o tubo neural, tá bom? E esse tubo neural vai ser mais tarde o nosso sistema nervoso. Então, a ectoderme também forma o nosso sistema nervoso, beleza? E basicamente isso. Então, a ectoderme lembra que ela forma coisas de fora. Então, por exemplo, também forma nossos dentes, certo? E o revestimento de coisas de fora. Então, o revestimento da nossa boca, o revestimento do nosso ânus, enfim, ok? O outro tecido embrionário, ou folheto germinativo, que a gente pode analisar, é a endoderme, tá? Então, a endoderme, pela lógica também, ela vai formar os órgãos que estão mais para dentro. E quais são esses órgãos que a gente pode pensar? A gente pode pensar no fígado, no pâncreas, ou no revestimento do sistema respiratório, como o pulmão, por exemplo, ou do sistema digestório, como o nosso estômago. O revestimento do nosso estômago, portanto, é fruto da endoderme, certo? Porque são coisas que estão mais para dentro, certo? Por isso que é formado pela endoderme, tá bom? E o último, eu gosto de deixar para o último a mesoderme. Por que eu gosto de deixar por último a mesoderme? Porque a mesoderme é o que forma a maioria dos nossos órgãos do nosso corpo. Então, para ficar mais fácil para vocês, a mesoderme forma o resto, certo? Então, se vocês lembram qual que são os formados pela ectoderme e quais são formados pela endoderme, você já lembra quais são formados pela mesoderme por eliminação. E até porque tem muitos dentro da mesoderme, tá bom? A mesoderme forma os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares, o sangue, o próprio sangue, o tecido sanguíneo, tá bom? Enfim, os tecidos linfáticos, o sistema excretor e o sistema reprodutor. Ou seja, a mesoderme é basicamente o resto, ok? Lembra da ectoderme, então, que forma a epiderme e o sistema nervoso. A endoderme, que se restringe ao revestimento do sistema respiratório e do digestório, principalmente, né? Além do fígado e do pâncreas. E da mesoderme, que é o resto, ok? Bom, estamos chegando, enfim, ao final da nossa aula, né? Mas se você tá boiando, se você tá tipo a Nazaré, né? Se você tá assim, o que tá acontecendo? Se você tá, what the fuck, o que vai ser de mim, né? Não vou acertar tudo. Calma, foca agora, tá bom? Por que a gente tá vendo tudo isso, né, da embriologia? A gente tá vendo porque a gente vai classificar os animais com relação a como se sucedeu esse desenvolvimento embrionário desses animais, tá bom? Que a gente usa, lembra, critérios evolutivos, e esses critérios evolutivos, eles estão associados com o desenvolvimento embrionário. Tá bom? Bom, então vamos ao celoma. Celoma, então, lembrando, é uma cavidade corporal, ok? E o espaço vazio estão inseridos os nossos órgãos, ok? Só isso, sem complicação. Com relação ao celoma, os animais podem ser classificados em 3, ok? A primeira classificação é acelomado. Então, A é prefixo de negação e celoma de celoma, né? Então, acelomado são seres que não têm celoma, tá bom? Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, não existe esse espaço, o espaço branco ele denota uma cavidade, tá? Então, não possui esse espaço branco aqui, nesse ser acelomado, tá? No segundo caso, são os seres pseudocelomados, ok? Então, ó, vocês já podem ver aqui que ele possui uma cavidade, né? Um buraco, porque tem essa coisa branca aqui, ó. Só que, repara, por que ele é chamado de pseudoceloma? Pseudo é prefixo de falso, então é um falso celoma. Ele está revestido, ó, parcialmente pela mesoderme, ó. Então, a mesoderme é esse vermelho, certo? Não é esse vermelho que está envolvendo todo esse espaço branco. Esse espaço branco, ele está parcialmente envolvido por esse vermelho, ó, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? E parcialmente envolvido pela endoderme, por esse amarelo aqui, tá vendo? Porque ele não é totalmente revestido pela mesoderme, que ele é chamado de pseudoceloma, tá? Então, recapitulando, o pseudoceloma, ele é apenas parcialmente revestido
pela mesoderme, por esse vermelhinho aqui, tá bom? E para ficar mais fácil de entender, vamos ver o último aqui, que é o celomado verdadeiro, né? Por que o celomado é diferente do pseudocelomado, então? Porque, ó, repara que esse vermelho, que é a mesoderme, agora, ele tá revestindo, ó, todo esse contorno branco aqui, tá vendo? Que é o celoma, né? Então, como essa parte vermelha tá revestindo essa parte branca toda, certo? A gente chama esse ser de celomado, tá? Celomado verdadeiro, porque ele é, então, retomando, totalmente revestido pela mesoderme, beleza? Então, com relação ao celoma, essas são as 3 classificações. Bom, então agora só para fixar, né? Então, o que eu falei, acabei de falar para vocês. Então, os seres acelomados, como a gente vai ver mais para frente, os plateumintos, eles não possuem essa parte branca, que é o celoma, certo? Os pseudocelomados, eles já têm essa cavidade, porém, repara que esse rosinha, que é a mesoderme, ele reveste essa parte branca, essa cavidade, apenas parcialmente, tá? Ele não reveste, ó, aqui por dentro. Ele só reveste aqui por fora, ó. Beleza? E por último, temos os celomados, como os anelídeos e a gente, por exemplo, tá? Que é, ó, repara que esse rosa agora, ó, ele reveste toda essa cavidade, ok? Ele então é revestido totalmente pela mesoderme, o celoma agora. Beleza? Bom, o segundo critério nosso de classificação dos animais está com relação aos folhetos embrionários, tá bom? Ou também chamado de camadas germinativas. Com relação aos folhetos, eles podem ser de 2 tipos, di ou triblásticos, certo? Di é de 2 e tri é de 3. Então, os diblásticos são os que têm 2 folhetos embrionários e os tri são os que têm 3, tá? Então, vamos só analisar essas imagens aqui da gástrula, né? Relembrando. Então, nesse aqui, no caso dos diblásticos, repara que só tem 2 coresinhas aqui, tá vendo? O amarelo e o azul. Esse amarelo aqui, que está mais na região mais externa, é chamado de ectoderme. E esse mais interno é a endoderme. Ou seja, os animais diblásticos só têm 2 folhetos. E esses 2 são a ectoderme e a endoderme. Beleza? E os triblásticos, por sua vez, eles têm esse amarelo e esse azul também. Ou seja, eles têm o ecto e o endoderme, que nem os diblásticos. Mas eles têm mais um folheto embrionário, que é esse rosinha aqui, tá vendo? Que está no meio. Que é a mesoderme, ok? Então, por isso que são os 3 folhetos embrionários. A ecto, a meso e a endoderme, ok? Facinho com relação a isso, beleza? E por último, podemos classificar os animais também com relação ao blastóporo. Que lembra, ó, vamos voltar no último slide. Blastóporo é esse orifício que é formado aqui perto do arquêntero, tá vendo? É formado um buraquinho. Esse buraquinho, blasto de embrião e poro de buraquinho, é chamado então de blastóporo, tá bom? Esse é o blastóporo. E esse blastóporo é um buraquinho. E onde no nosso corpo que tem um buraquinho, né? Esse buraquinho, ele é justamente a boca e o ânus, tá bom? Que vai se formar mais tarde. Esse blastóporo, ele pode dar origem, então, tanto à boca quanto ao ânus primeiro. Se ele dar origem primeiro à boca, ele é chamado de protostômios. Então, proto é porque são os primeiros, tá bom? Ele dá origem primeiro à boca, ok? Depois o ânus. E se esse blastóporo dá primeiro origem ao ânus, ele é chamado de deuterostômios. Deutero é porque veio depois, tá bom? É o segundo, tá bom? Então a boca é formada depois, ok? Por isso é chamado de deuterostômios. Ó, então agora vem o macete sujo pra vocês, tá bom? Ó. Então, ó, quem deu pelo complete? Não. Ânus, tá bom? Ai, não acredito que eu tô fazendo isso. Mas, ó, então por quê, ó? Quem deu deuterostômios, deu pelo ânus, ok? Então, lembra desse truque sujo aí que vai dar tudo certo. Ai, meu Deus, não sei por que eu fiz isso. Mas enfim, tá? E o outro é o que deu origem à boca, tá? Então, se você lembra que os deuterostômios, o blastóporo dá origem primeiro ao ânus, você vai lembrar que nos protostômios é o contrário, vai ser a boca, tá bom? Então, aqui só um esqueminha, tá bom? Mostrando que o blastóporo pode dar origem tanto primeiro à boca, no caso dos protostômios, como a hidra, que é um quinidário, que a gente vai ver mais tarde. E o blastóporo também pode dar origem também ao primeiro ânus, tá? Que a gente vai chamar então esse ser de deuterostômio, como nós e o girino, que é um vertebrado que a gente vai ver mais tarde também, beleza? Bom, com relação à aula é isso. Eu sei que a aula de hoje foi bem difícil, mas espero que vocês tenham gostado. Bom, se vocês quiserem, comentem aí qual vestimento que vocês querem que eu use, né?
Eu vou ver a viabilidade disso, né? E tentar adequar o pedido de vocês. E espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima. E é nóis, tamo junto.